Olá, amigos! Muito boa tarde na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Está entrando no ar mais uma edição do programa teológico da Rádio Musical FM. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel e, como eu faço todos os dias, quero dizer-lhes Reirene tu Kyriou, a paz do Senhor em grego bíblico. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, a paz do Senhor a você que abrilhanta esta programação, está ligada no Dial 105.7 FM, você que está ligado aqui na Rádio Musical, onde quer que você esteja, no carro, no trabalho, em casa, você que está neste momento ligado conosco nesta sala de aula, aqui o apelido do programa é Teologia na Lata, é o apelido do programa. E eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus. Muita gente me pergunta, pastor, como se escreve Reirene tu Kyriou, não é? Então eu quero desafiar a você a entrar no meu Instagram. No meu Instagram tem uma imagem com a frase Reirene tu Kyriou em grego. A paz do Senhor em grego bíblico. Então está lá em caracteres gregos, não é? Está lá a transliteração, está lá o que significa. Então entra lá no meu Instagram agora, @Roberto Cruvinel, @Roberto Cruvinel, repito, @Roberto Cruvinel. Me auxiliando, trabalhando aqui conosco, está hoje na mesa de som o Paulo. No apoio técnico aqui, logístico, está a Adriana, observando tudo o que acontece no programa Ione Borges, também nos telefones a Maria e a Carlinha, não é? Que estão ali trabalhando. E se você quiser mandar uma pergunta, eu vou te dar duas opções hoje. Você tem a opção de enviar uma pergunta através dos telefones da rádio, 2875-5120, eu vou repetir, 2875-5120, ou mandar uma mensagem de WhatsApp. A mensagem de WhatsApp, coloque no texto seu nome e a sua igreja, seu nome e sua igreja, para 11 9 3339 7799. 11 9 3339 7799. É muito interessante que os irmãos já estão nos saudando aqui na nossa live. A live está sendo transmitida pelo meu Facebook. Quero desafiar a você também a copiar o link da live e colocar nas suas redes sociais. Coloque o link da live na relação, na sua relação do WhatsApp, não é? Nas listas de WhatsApp. Coloque o link da live no Telegram, como mais eu tenho? Tem Twitter, não é? E marque as pessoas. Então você vai entrar, Roberto Cruvinel. Pastor, como eu sei qual é o perfil certo? Eu estou com a minha abençoada princesa, minha esposa, em pé, não é? Os dois de preto, não é? É essa foto, eu e minha esposa em pé, tá ok? Então é Roberto Cruvinel. Então compartilha a live aí, ó. Tem gente que já está nos saudando na live em latim. Olha que coisa chique, irmãos. Irmãos em latim, saudando em latim. Tem muita gente ligada na live. O Evandro, a Rosa de Saron, o Sandro. Diz a paz de Cristo a todos, amo essa programação. Josibel, Tassiane Silva, Daniel Carvalho. Olha, que bênção. Ele diz, ó, Deus te abençoe pela palavra ministrada ontem no culto. Olha, irmãos, eu quero mandar alguns abraços, rapidamente. Mandar meu abraço ao pastor Renato, lá da igreja Restauração, a Igreja Apostólica Renovação em Cristo, do Tremembé. Me recebeu muito bem, foi uma bênção. Também ao meu amigo apóstolo Sérgio Sora, lembrando que hoje à noite ele está aqui na Rádio Musical, hein? Está aqui na Rádio Musical, hoje à noite. E eu fui recebido na igreja dele nesse domingo à tarde, foi uma bênção, salvação de almas, sinais, uma bênção de Deus, tá bom? E foi muito bom. Aos obreiros da nossa igreja que me receberam no domingo de manhã para falar no curso de reciclagem. Lembrando que no próximo domingo eu prego na Igreja Brasil para Cristo do Mirante, em Arujá. Mirante, dia 8, falando também pela manhã
ali na Cidade Líder, com o pastor Joel, na Ceia do Senhor, né, Brasil para Cristo, Cidade Líder. Tudo isso você encontra no meu Instagram, no meu Facebook, @Roberto Cruvinel. @Roberto Cruvinel. Pastor Luciano Scala, meu amigo, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Boa tarde, pastor Roberto Cruvinel. Boa tarde a todos os ouvintes que estão aí acompanhando essa programação. É muito bom estar aqui, muito bom poder falar da palavra de Deus. E vamos lá, vamos juntos aí até as 13 horas, com muita coisa boa para os ouvintes. Isso, olha, o Ronildo está dizendo aqui na live que o programa é uma bênção. Ele é da Assembleia de Deus, setor 67 em Diadema. Olha, Josi e Lucenildo Pax Domini. Ah, que chique, hein? Que chique. Você que fez seminário católico, manda. Isso, bom, eu quero aproveitar falando nisso, pastor. Então, eu fui semana passada no presídio da Polícia Civil, no estado de São Paulo. Eles mandaram um grande abraço ao pastor, disseram que ouvem o programa todos os dias. O pessoal do presídio especial lá da Polícia Civil. Ah, então você do presídio que está trabalhando ou que está aí aguardando uns dias, eu quero te mandar um abraço, que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde e que Deus possa te dar graça para passar por todas as provas, não é? Quer dizer, o deserto existe, mas do outro lado tem Canaã. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Obrigado a você que está mandando aí, Alexandre Góes, está mandando a paz. Vamos lá, vamos trabalhar. A Maria do Carmo quer saber se é bíblico o batismo nas águas para crianças. Então, pastor, o batismo nas águas, a igreja ela entende que o batismo é para o adulto, porque é o batismo do arrependimento. Então a criança, na verdade, ela não tem a consciência. A Igreja Católica batiza a criança, né? Mas nós acreditamos que a criança tem que ter a consciência. Então isso vai ser da faixa etária ali de 12 anos em diante, 12, 13 anos, que nós batizamos. Porque criança não tem pecado e não tem a consciência ainda acerca dos princípios do sacramento do batismo. Aí nós temos duas questões que nós vamos discutir rapidamente aqui. Primeiro, existe uma concepção de ordenança e uma concepção de sacramento. Com relação a sacramento, está embutida na palavra sacramento uma mística. Nós, por exemplo, eu do pentecostalismo clássico, não chamo de sacramento. Chamo de ordenança, porque, na verdade, é um símbolo. Agora, é muito difícil, pastor, definir quando uma criança tem a consciência, mesmo porque o Romanos 6,23, todos pecaram e destituídos estão, 3,23, aliás, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A voz é ativa, não é? É óbvio que o Romanos 5 mostra que todos têm tendência pecaminosa. Agora, determinar exatamente, porque houve uma época que se determinava acima de 12 anos, mas como vai se determinar quando a criança tem a consciência do pecado? É verdade. Porque não é uma coisa muito... Relativa. Relativa. Né? Tem crianças de 12 anos que não têm a maturidade que outras, até com 11, 10 anos, já têm. A questão a palavra batismo, em grego, baptismos, que é imersão, e o verbo baptizo colocado dentro, não é? Essas palavras, elas têm significados diferentes dependendo do texto. Por exemplo, o batismo de infantes, não é? Batismo de infantes, alguns, inclusive protestantes, fazem uma comparação ou vem uma associação com a circuncisão. O senhor acredita nisso? Então, eu particularmente não concordo, porque a ideia da circuncisão é uma ideia dos judeus, que tinha 8 dias de vida, levava-se o menino para o templo, para ele passar por esse processo. O batismo já vejo uma outra situação. O batismo que nós acreditamos, que é o batismo que os essênios faziam, né? O João Batista realizava esse batismo, é do arrependimento, onde a pessoa faz toda aquela simbologia do Cristo, que morre e ressuscita ao terceiro dia. Então o batismo é isso, é um novo nascimento. Aquilo que o próprio Jesus falou para Nicodemos. E vamos discorrer um pouco sobre isso também. O próprio batismo que Mateus 3, não é? E está também no Evangelho de Lucas, de João Batista, não é o batismo cristão. Sim, é o batismo chamando ao arrependimento. O batismo cristão é diferente, porque ele é o batismo já para os arrependidos, não é? Exatamente. O que o batismo é, irmãos? É uma exteriorização daquilo que se já tem. Você está reafirmando, você está ali, é aquilo que o católico chama do crisma, né? Nós chamamos, esse batismo você está reafirmando que você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida e você está arrependido. O senhor é católico, irmão? eu sou católico não romano. Justamente, porque o que a palavra católico significa?
palavra católico significa, muitos traduzem por universal, mas Justo L. Gonzalez, se me fala a memória, nos seus primeiros livros, 10 volumes da História Ilustrada da Igreja, não é? Aliás, recomendo que leia os 10. E também o livro de do professor Justo L. Gonzalez sobre História do Pensamento Cristão. Ele entende que a palavra católico significa segundo o todo, a concepção dos concílios. Não é? Então, desta forma, o cristão também é católico no sentido de não ser apostólico romano, mas católico apostólico, nem católico apostólico grego. Mas para não criar problemas, não é? Ilações de quem quer que seja, nós somos cristãos evangélicos. É mais fácil fazer essa distinção, fica mais simples de entender. Mas tá bom, e tem muita coisa para falar sobre batismo, tá? Olha, o Marcos Brito está dizendo Meu Deus, não deu nem tempo, estão postando tanto. Irmão, não deu tempo, Marcos Brito. Foi baixo. Não consegui, irmão. Foi embora. Não consegui. Ele está dando parabéns aqui, colocando aqui na live. Parabéns. E eu não consegui ler o resto. A Lucidalva Ludes, que está ouvindo agora. O pastor Cruvinel, estou ouvindo na rádio. Uma bênção. Pessoal, quer compartilhar a live? Roberto Cruvinel, tá? Você vai ver a foto de eu e minha querida esposa, minha princesa. Nós estamos em pé. Aliás, um beijo para a pastora Sueli Cruvinel. Aliás, me perguntaram como você entra no link da minha esposa. Minha esposa é artesã. E procuraram como Sueli Cruvinel no YouTube. Ateliê SGC, Ateliê SGC, ela ensina, não é? Quer entra lá. Coisa boa. Vamos lá, vamos continuar. Quer mandar uma pergunta? WhatsApp 11933397799. Quer ligar aqui na rádio para as meninas te atenderem? 2875-5120, 2875-5120. Quero mandar o meu abraço ao pastor Jamierson Oliveira, lembrando que hoje às 16 horas, pastor Jamierson estará aqui na rádio, na segunda edição do programa teológico, dessa feita com um tema específico, e irá, conjuntamente com seu convidado, ensinar sobre uma matéria específica, e é caderno e caneta na mão, que aí é a sala de aula. Esse aqui é o Teologia na Lata. Vamos lá, pastor. Aliás, que horas que eu convidei você para o programa, pastor? Era umas 11. E pouquinho. 11 e pouquinho. O povo aqui é na lata mesmo. Não tem tempo. O Benedito gostaria de saber se Davi é filho do pecado, porque ele não é filho de Jessé? Então, essa pergunta deve ser relacionada ao Salmo 51, quando Davi faz aquela afirmação da questão dele, né, do pecado. Mas, na verdade, ali ele está confessando o seu pecado, e alguns também entendem que ali vai trazer uma menção acerca do pecado que a pessoa já nasce, o chamado pecado original, né? Mas é o Salmo 51, com certeza, que essa pessoa está colocando para a gente aí. Pastor, é importante entender que, às vezes, as pessoas pegam textos do Antigo Testamento, e o texto do Antigo Testamento tem que ser interpretado dentro do seu contexto. Texto judaico, né? Porque tem textos do Antigo... Toda a Bíblia é a palavra de Deus? Ela é a palavra de Deus, né? Se alguém aqui disser que contém a palavra de Deus, já temos para debate, porque ela é. Agora, nem toda a Bíblia é doutrina? Não. Agora, toda doutrina para a igreja? Também não. Então, existem ensinamentos que se aplicam a Israel. E, às vezes, as pessoas leem o texto do Antigo Testamento pensando que o autor tinha um entendimento do Novo Testamento. Exato. E não tinha, não é? Existem, por exemplo, o livro de Jó, Satã, o entendimento de Satã é diferente, ou não tem a complexidade que se tem no Novo Testamento. A ideia de graça. A ideia de graça, por exemplo, não é? Até o próprio Daniel diz, olha, você não está entendendo. O Senhor diz que você não está entendendo, não é? Mas fala, o fato de profetizar, que não quer dizer que entendia. E existe, por exemplo, vamos pegar um texto aqui, o texto de Jonas. Por que Jonas tenta fugir, se Deus é onipresente? A Bíblia diz que ele tenta fugir da presença de Deus. Havia um entendimento que Deus, que as divindades eram divindades regionais. Exato. E aí, aqui vai uma nota homilética. Tentou fugir de Deus, só desce. Ele desceu para Jope, desceu para o navio, desceu para o porão do navio, dormiu, o sono da indolência, enquanto os outros que não tinham a mesma fé ou conhecimento
Essas pessoas E foi pro fundo do cravavam mar. seus deuses, não é? E ele vai para o ventre do grande peixe, na Septuaginta, a Septuaginta é chamada de monstro marinho. Isso. A palavra grega lá é monstro marinho. Então, agora, tem muita gente que diz que Davi é o filho bastardo. O que o senhor acha disso? Tem uns pregadores Não, aí não. que trazem esse negócio aí. Não, mas a concepção não é essa. Só quero abrir aqui um parênteses também, pastor, quando o pastor falou do Jonas. A ideia também de Jonas, quando fala... Você escreve Eu sobre isso? escrevi um livro sobre esse assunto, né? Jonas não acreditava que Deus ouvia a oração de outros povos. E é uma concepção que no Novo Testamento Jesus desconstrói. E na verdade, uma proto-revelação da graça está no livro de Gênesis, no começo do livro de Gênesis, mas é uma proto, como também é o proto-evangelho, Gênesis 3,15. Agora, o próprio profeta tem uma visão regional de Deus. Exclusivista. E o cristianismo ele é exclusivista, mas, por exemplo, se Deus é onipresente, ele não está em todo lugar. Exato. Ele não ouve, ele não contempla, não é? Todo lugar. Por isso que quando eu digo todos os caminhos levam a Deus, sim ou não? Sim. Todos. Pastor, presta atenção, ouve isso direito aqui que eu vou falar. Quando alguém te perguntar se todos os caminhos levam a Deus, você não fica brigando, fala que leva sim. Baseado em quê, pastor? Gênesis 20, olha. Gênesis 20. O que a Bíblia diz lá em Gênesis 20, pastor? Não, perdão, Apocalipse 20, perdoa. Apocalipse 20. Lá no fim, vamos lá para o fim. Apocalipse 20. O que a Bíblia fala lá em Apocalipse? Preste atenção nisso, irmãos. Aprenda. Olha, Apocalipse 20. O texto, pastor, a partir do versículo 11. Lê, por favor, pastor. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Aqui não está falando de anão e gigante, não é? Quer dizer, todos os mortos. Todos. Vamos lá. Vamos lá. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, e foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. Aí, pronto. E aí o que acontece? E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então leva a Deus, diante da presença de Deus, leva. A Bíblia diz, e o Espírito volte a Deus que o deu. Espírito de quem? Todo mundo. Todos nós. Agora. É o sopro, né? Agora. Salvação é outra coisa. Jesus diz assim, ó, leguei ao tu Jesus. O texto diz, Evangelium Catai Ioannes, Evangelho de João 14. Leguei ao tu Jesus, ego em mim, rerodós, caí, realete, e caí, redzoe. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para a salvação, só Jesus, até Deus, qualquer caminho leva. Porque Deus é que determina quem vai para o inferno e quem não vai. Exatamente. Ou para a condenação, no caso aqui, que é diferente. No lago de fogo. Agora, salvação... Somente Jesus. Então a resposta é que todos os caminhos levam, porém a salvação... Só Jesus. Somente Jesus. Atos 2:21, Romanos 10, 9 e 10. Daí nós temos vários outros textos, né, que Vamos vão lá. mostrar isso. Joilson, tem que ser batizado para participar da ceia? Então, biblicamente, não existe nenhuma fala, nenhum texto que vai falar somente os batizados podem participar da ceia. O que muitas pessoas utilizam é aquela ideia que o apóstolo Paulo coloca, né? Que aquele que come e bebe sem discernir. Então, muitos acreditam que uma pessoa que já é batizada é uma pessoa que sabe discernir o corpo e o sangue de Cristo. Mas, na verdade, não existe nenhum texto que vai falar que é somente para batizados. Para participar da ceia tem que ser o quê, pastor? Tem que ser cristão, tem que acreditar na morte e na ressurreição de Cristo e acreditar que aquele ato é a representação da morte e ressurreição de Cristo. Tem que ser crente em Jesus. Isso. Não é isso? Agora, de verdade, né? Porque senão, é como o batismo. Se o batismo não exterioriza o que você tem dentro, é só banho. É só um banho. É gelado, dependendo do caso. É ruim. Agora, a ceia é só um pedacinho de pão para você, mesmo porque a ceia nem era da forma que fazemos hoje. Exatamente. A ceia que os apóstolos, que Jesus praticava, era uma ceia ligada ao judaísmo, né? Vale lembrar disso. E era uma refeição.
Por isso que Paulo, quando ensina acerca da ceia, lá em Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios, vai dizer que um deveria esperar pelo outro para comerem juntos. Era uma refeição que era feita. O texto é muito claro no capítulo 11 de 1 Coríntios, quando Paulo, na verdade, quando Paulo trata da ceia ali, vou falar uma coisa que pode até escandalizar você, mas é a verdade. Leia o texto com o contexto. Quando Paulo está falando da ceia, ele não está, na verdade, o mote não é a ceia em si, mas o mote, a motivação da conversa era a acepção de pessoas, era social. O texto é social, porque Paulo diz, olha, vocês se reúnem para o mal. E nisso eu não vos louvo. Está no capítulo 11. Sim. Por quê? Porque há partidos entre vós. Há heresias. A heresia no sentido de facções, partidarismo. Era uma igreja com muito poder e muita carnalidade. O fato de alguém falar em outras línguas, profetizar, não quer dizer que Deus está se agradando dele. Tem que ter o caráter de Cristo. Na verdade, essa carta, a primeira carta de Paulo, ela é bem chamativa, né? Bem chamativa. Ela é bem dura. Aliás, num dos meus livros, o livro A Vida da Igreja, eu faço análise da igreja de Coríntios. Eu faço análise. É uma igreja com muita dificuldade. Sabe que tem uma ofensa, Coríntios ou mais. Você chamar alguém dessa palavra era um devasso, não é? Então, é importante, aliás, preste atenção que em breve nós teremos aqui, na Rádio Musical, novidades que vão abençoar a sua vida e fazer você crescer em conhecimento muito, muito mesmo, muito mesmo. O Jonas está falando aqui pela nossa live. A paz do Senhor, pastor, que Deus abençoe a vida, aprendemos muito com o Senhor. Aprende com todos nós, né? Trabalho dos... É uma troca, né? Irmãos, compartilha lá, tem muita gente assistindo. Eu não sei se eu configurei alguma coisa para não aparecer aqui os comentários, mas estão aparecendo, mas tem muita gente. Quando eu chego em casa tem 90 comentários. Vamos lá, compartilha. A live está em Roberto Cruvinel. Hoje, às 16 horas, pastor, às 4 da tarde, pastor Jamierson Oliveira vem com a segunda edição do programa. E dessa feita, ele vem falando um tema específico. Na verdade, todos os dias na segunda edição, um tema teológico específico, que com certeza vai abençoar a sua vida, você não pode perder. O Isaías Evangelista está nos dando a paz do Senhor, quando eu vou subindo e os comentários vão aparecendo aqui, a paz do Senhor, uma enciclopédia de Deus, aprendo muito. Olha, irmão, a gente tem que se esforçar, né? O Edivaldo diz, o rei está voltando, está mesmo. A Tereza diz, estou vendo com o seu grupo, Sandro Guiza. Será que estão compartilhando? Acho que compartilha aí, irmãos. Aleluia. Tá embora. Compartilha bastante a live aí, o pessoal vê. Esse moço de gravata sou eu, esse moço sem gravata. E o que é isso aqui, irmão? Vaidade. Vaidade. Ele está com uma pulseirinha de bolinha. Não é budista não, né, pastor? Não, ainda não é não? Não. Então tá bom. É um enfeite. Só um adorno. Enfeite, um adorno. Tá bom, glória a Deus. Gente, deixa eu pedir orações. Eu vou gravar hoje um programa, daqui a pouco eu estarei na Rede Brasil de Televisão. Gostaria que vocês orassem por mim. Vou gravar um debate sobre pecado versus religião, com sacerdote do candomblé, com psicólogo, com padre. Então, ore por mim, irmãos, não é? Ninguém pode com a verdade, a não ser pela verdade. Esse programa acho que vai ao ar quarta-feira, às 20h30, pela Rede Brasil Televisão. Excelente tema, né? Para dialogar com outras religiões. Vamos lá? Seria bom, Então vamos lá. Vou sair daqui e vou direto. O André pergunta, como podemos identificar os sinais de Deus em nossa vida? Bom, as pessoas, elas têm essa dúvida, né? Será que é de Deus? Será que é uma direção de Deus? Será que é Deus falando comigo? Bom, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus direciona, para a gente ter a certeza, primeiro, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Então, estando de acordo com a palavra de Deus, já é um passo. Segunda coisa, ele vai trazer essa direção, ela vai trazer paz. Por mais que seja algo difícil, algo que seja complexo, vai trazer paz. Porque Deus está conosco. Então, as direções de Deus estão de acordo com a palavra dele e elas trazem paz aos nossos corações. Agora, dificuldades, impedimentos, isso não vai interferir em nada. Às vezes Deus nos direciona e mesmo assim nós temos todas as dificuldades. Olha, meu abraço à Igreja Unida de Osasco, que está nos assistindo pela live, Deus abençoe. Quer mandar uma mensagem, quer ligar aqui agora e deixar uma mensagem e
uma pergunta, 2875-5120, 2875-5120, ou pode mandar aqui uma mensagem no WhatsApp, não é mensagem, mas coloca teu nome, tua igreja, no texto, tá ok? 93339-7799, 93339-7799. O Daniel pergunta, mandou uma mensagem agora. Quando a Bíblia fala que os nossos pensamentos e sentimentos vêm do coração, isso é literal ou figurado? Isso é uma imagem, é uma imagem apenas. Coração é um órgão, né? Quando a Bíblia fala, posso usar a expressão para a pessoa para não falhar. Nossos pensamentos e sentimentos, coração é um órgão. Isso aqui é algo figurado. Quando a Bíblia fala acerca dessa imagem que ela utiliza, é uma imagem poética, né, pastor? É um simbolismo que ela utiliza. Tem um texto lá no Mateus 5, eu gosto muito, que repete comigo, pastor. Macarioi, Roi, Catarói, Cardia. Nós dissemos assim, que são felizes os que foram purificados em seu coração. A palavra cardia, coração, de cardiologista, né? De onde se deriva cardiologista, ela pode ter semanticamente o significado, ela pode ter o significado lexicográfico e o significado semântico. Para o judeu, tinha aquela questão de sede de sentimento, como também os rins. Lembra que tem texto que fala sentindo os rins, não é? Se você for traduzir isso numa linguagem atual, a palavra vai mudar, que é a tradução de equivalência dinâmica, o sentido é figurado. Nós temos sentido literal, figurado e simbólico. Vou dar um exemplo. O rei coloca sobre sua cabeça a coroa. A coroa, então, é literal, figurado ou simbólico? É literal, não é? Se eu disser, e aí, coroa? Para alguém assim como o irmão, que seria um impropério quase. Isso é figurado. Sim. Agora eu digo, pego o Apocalipse, e a mulher com a coroa em sua cabeça é simbólico. Sim. Então tem que aprender hermenêutica, tá ok? Um diácono, a Lúcia pergunta, o diácono divorciado pode continuar trabalhando na obra do Senhor, pastor? Então, essa questão do divórcio é uma questão complexa para se responder, né? Por que houve o divórcio? Então, uma pergunta que ela tinha que ser um pouquinho mais ampla para a gente conseguir compreender o caso aí do nosso irmão diácono que está nessa situação do divórcio. Tem que ver o porquê. Então, mas o divórcio é um pecado imperdoável? Não, ao meu ver, não. Existe possibilidade bíblica para o divórcio? Existe. E algumas até que as pessoas nem entendem. É verdade. Tá? Você pega o texto de Esdras 10. Você já observou o texto de Esdras 10? O próprio Deus, né? Mande elas embora com seus filhos ainda, né? Porque era uma questão de nação. É uma coisa complicada. O certo é que Deus é a favor da família. Gênesis 2:24, ele deixará o homem a sua casa, iniciar a sua mulher, viu? E serão ambos uma só carne. Deus é a favor da família. Agora, irmãos, existem situações da vida que quem dá resposta rápida na vida dos outros não tem responsabilidade com o que está falando. Não tem. E as pessoas gostam muito de dar. Eu falei para os obreiros da nossa igreja, tinham mais de 60 obreiros da nossa igreja ontem pela manhã. Enquanto nós tínhamos o culto dominical, reunimos os obreiros para fazer a reciclagem. E eu falei que tem muita gente que gosta de cuidar da vida alheia. Tem ou não tem? Tem, pastor. E são pessoas que às vezes se utilizam de textos, como aquele de Malaquias, né? Deus odeia o divórcio, mas não tem a compreensão de um contexto. Então, quando você chega e utiliza-se de um recorte desse, para simplesmente dar uma resposta direta, sem analisar o caso da pessoa, é muita falta de responsabilidade. E olha o contexto, irmão. No caso de Malaquias, Deus está falando com uma nação. Está falando com uma nação que deveria honrá-lo, um povo que deveria glorificá-lo, e um povo que entregava dízimo de pecado, por exemplo, roubado, e vendia filho de outra pessoa, porque a pessoa devia para um, e não tinha como pagar, esse um tomava o filho da pessoa, vendia como escravo e ia lá e entregava o dízimo. Exato. Uma palavra que Deus está corrigindo sacerdotes, levitas daquela época, que estavam corrompidos. E às vezes a pessoa não tem essa compreensão e faz uma mistura. Falando em levita, deixa eu te falar, irmão, se você toca na igreja, você não é levita, você é músico. Se você for levita, você tem que ser da tribo de Levi. E além de ser da tribo de Levi, tem que ser circuncidado, querido. Então, às vezes nós trazemos
estereótipos do Antigo Testamento, tentando aplicá-los à igreja, quando a igreja, se você observar o levita, ele ficava depois dos porteiros, ele tem que desmontar as coisas, tem que cuidar de tudo dentro da igreja do Senhor. E aí às vezes colocam o levita como fosse uma classe especial de músico. Então, nós temos que entender qual a visão. Você é ministro de louvor? Tudo bem, aí eu aceito. Ministro de louvor. Agora, a palavra ministro, uma das palavras gregas traduzidas por ministro é hiperetes. É o que está no fundo do barco, barco de guerra, preso a outros iguais a ele, que se movimenta pelo som de um tambor que ali pode ser representado pela orientação do Espírito Santo, mas sempre depende de alguém, ninguém vê a pessoa que está lá. Agora tem gente que se acha. É o Tassi, como diz a minha filha Thalita. Tassi, sabe o que é Tassi? Não sei. Tá se achando. É boa. Tipo a bolachinha do pacote. É do grego isso daí? Não, isso aí é segundo Thalita. Tem gente que tá se achando. A última bolacha do pacote. A última bolacha do pacote tá quebrada, esfarelada, irmão. Fulano é a última Coca-Cola do deserto. Se você tomar, só vai dar diarreia. Fica tranquilo. O Tiago, pastor, Tiago de Santo André, mandou aqui pelo 2875-5120. Pastor, o que o senhor acha da pastora, não vou falar o nome dela não, para não dar ibope, que saiu seminua em uma foto com dois homens. O que eu acho? Difícil, hein, pastor? Quer que eu fale? Senhor, eu não acho não, tenho certeza. É pastora, tenho certeza. Pastora, saiu seminua, dizendo que estava seminua e dizendo que estava despindo dos seus preconceitos. Isso é um eufemismo pós-moderno para aquilo induz a lascívia. E aqui não é, tanto que nem falei o nome dela, aqui não é o nome da pessoa, não vou analisar a pessoa, mas vou analisar o fato. De acordo com a doutrina bíblica, isso é pecado. De acordo com a doutrina bíblica, segundo a Epístola de Paulo aos Coríntios 5,17, se é que alguém está em Cristo, ela é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. A Bíblia ensina a não dar escândalo nem a judeus, nem a grego, nem a igreja do Senhor. Está respondido. Não vou dar mais ibope para isso, não. Acabou. Santana de Jundiaí. Quando uma pessoa morre, para onde vai a alma e o espírito? Abraços. Essa pergunta aí eu já respondi outras vezes, né? A alma, o espírito volta a Deus, como o próprio pastor comentou aqui. É o sopro, né? É o ruá. Agora, a alma é aquilo que vai se apresentar perante Deus e onde vai ser julgado. Que é julgado é a alma. O corpo perece, o corpo vira pó, como diz lá a Eclesiastes 12, e a alma vai perante Deus para ser julgado. E o limbo patrum e o limbo infantum? Aí já a doutrina católica? Purgatório. São 3 visões. Isso. Bom, eles acreditam o quê? Que a pessoa, quando ela morre, ela não vai diretamente, ela vai para um lugar onde ainda existe a possibilidade. É o purgatório. Na verdade, isso é o Campos Elíseos, ou uma versão dos Campos Elíseos da mitologia grega. Né? Agora, eu tenho um estudo no meu site, pastorrobertocruvinel.com.br, que tem uma série de perguntas sobre o que acontece com os que morrem em Cristo. Está lá no download, pode baixar. Mas deixa um recadinho para mim lá, uma mensagenzinha, faz um cadastrinho, tá bom? O que acontece com os que morrem em Cristo? Fica dormindo? Então, algumas pessoas elas têm essa dúvida, por quê? Porque a Bíblia não vai dar uma notícia clara acerca do assunto. O que nós sabemos é que a pessoa ela adormece, mas como que é esse tempo? Uma das explicações que eu procuro dar, para deixar até mais simples, é que nós vivemos dentro de um tempo cronológico, daí vem a palavra cronos, né? Tempo que a gente consegue calcular. A partir do momento que a pessoa ela morre, ela vai para uma outra ideia de tempo, que não é o tempo como o nosso. Por isso que a Bíblia, em alguns momentos, fala que 1000 anos é como um abrir e fechar de olhos. Mas aí né? a pergunta, ela fica dormindo, como os adventistas ensinam, sono da alma, ou ela fica consciente? O que eu acredito é que quando a pessoa ela morre, ela já se apresenta perante Deus. Está lá no Evangelho de Lucas 16, que muita gente diz que é uma parábola, porque é usado como uma parábola, mas não é só uma parábola. É justamente o que eu penso. A pessoa, quando ela morre, ela vai apresentar-se perante Deus. Agora, quanto tempo que demora isso? A gente não consegue calcular. 16, 18. Eu creio que a pessoa, quando ela morre, irmão, ela continua consciente, tá ok? Muito bem, pessoal. A Tawane
faz a pergunta aqui, mandou a mensagem no 11933397799. E antes de ir a pergunta da Tawane, quer dizer que ao final, pega papel e caneta, pastor Luciano vai dar os contatos dele, e eu gostaria que você anotasse. Ele tem um projeto muito legal, um trabalho com dependentes, né? Isso. Sabe que, pastor, tem pessoas me ouvindo aqui, nas vezes que eu venho apresentar o programa contigo, e elas me chamam depois, para justamente perguntar, quando a gente comenta ali no final, que a gente tem a casa de recuperação, pessoas ligam para perguntar então, como que faz para ajudar o filho. Pega uma caneta, pega uma caneta e um papel para você anotar no final. Tenho 15 anos, Tawane, e gostaria de saber se Cosme e Damião eram evangélicos. Cosme e Damião, eu nunca ouvi falar disso. Se eles eram evangélicos. Nunca vi, nada a ver, nunca vi falar disso também não. O Raul pergunta, crianças não têm pecado? Talvez na resposta que o irmão deu. E a Léa, com quantos anos uma criança pode ser batizada? O irmão já falou, mas criança não tem pecado? Fala aí sobre a natureza pecaminosa. A criança, ela é inocente. Quando ela começa a ter a consciência do pecado, ela começa a pecar como qualquer outra pessoa. Mas ela é inocente, uma criança. Bom, o Josivaldo de Taboão da Serra mandou uma pergunta aqui através do nosso telefone 2875-5120. Você pode inclusive ligar agora e fazer a sua pergunta. 2875-5120. Ou mandar uma mensagem de WhatsApp. Quando você mandar uma mensagem de WhatsApp, coloca o teu nome e a igreja no texto de onde você está falando, tá ok? Para nos ajudar, tá bom? 93339-7799. 3339-7799. 93339-7799. Cadê? Meu Deus do céu. Veio aqui pelo o Josivaldo Taboão da Serra. Gostaria de saber, a fé é um dom dado por Deus ou é uma coisa natural do homem? A fé, a pessoa, ela desenvolve. A pessoa, ela vai desenvolver a fé. A fé é você acreditar naquilo que você não vê. Está lá aos Hebreus. Mas é um dom que a pessoa, ela vai desenvolver. É um dom como os outros. Ela vai desenvolvendo conforme ela vai tendo as suas experiências com Deus. Deixa eu entender. Quer dizer, então, que você recebe um dom e aquele dom pode evoluir? No caso da fé, a fé, ela... Não é bem como espiritismo não, né, pastor? Não me confunde, valor. Já me chamou de católico. Já te coloquei... Já perguntou se eu era católico, já perguntou se... Porque eu era budista. Não, irmão, tem só 20 mil pessoas te ouvindo. Então explica por minuto. Tá me explica queimando, aí. pastor, sabe? Se eu sou católico, budista e espírita. Não, mas aí, irmão, como é que é esse negócio de fé desenvolver? A fé, ela vai desenvolver no sentido de você ter as suas experiências com Deus, e esta fé, ela cresce. Por isso que em alguns momentos a gente vê na Bíblia como o grão de mostarda é minúsculo, mas ele, quando cresce, se torna uma grande hortaliça. Ou seja, a fé, ela tende a crescer. Sua fé, ela vai se desenvolvendo conforme você vai tendo as suas experiências com Deus. Importante que a Bíblia não diz que a fé é do tamanho de um grão de mostarda. Como um grão de mostarda. Como? E aí tem um porquê. Mais. Mas pode misturar o grão de mostarda? Dá para você... Porque fé que presta é a fé que não pode ser misturada. A palavra fé vem do grego pistes. Se eu não me engano, aparece 741 vezes no Novo Testamento grego. Repete comigo, pastor. Pisteu. Entoteo. De novo. Pisteu entoteo. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Pisteu, primeira pessoa do presente indicativo ativo. Eu creio. Pisteu, pisteis, pistei, pisteumen, pistete, pisteu-se. A flexão verbal. Agora, a palavra fé, dependendo do texto, pode significar uma coisa diferente. Pode ser uma fé comum, como ele perguntou? Pode. A fé comum. Até que não seja uma fé em Cristo. Não é? Pode ser o dom da fé, como está citado na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12? Pode ser também. Agora, pode ser, lá em Gálatas, essa fé pode significar fidelidade, não é? Como parte do fruto do Espírito. Sim. Rafael, me tire uma dúvida. Rafael pergunta. Essa daqui me tire uma dúvida. Estava a ler Gênesis. Será que é português, Rafael? Estava a ler... Tu eres português? Estava a ler Gênesis e as filhas de Jó se deitaram com ele. É isso mesmo? Esse texto aí vai mostrar aquela passagem que
que Jó estava dormindo, estava embriagado. Esse texto, né, o pastor? As filhas, acho que estão numa caverna, se me fala a memória, é Isso. isso, vai lá. Então, é esse texto aí. Eu, particularmente, a gente tem que entender esses primeiros capítulos do Gênesis, existem várias leituras acerca dele. Entre as leituras, é que são textos, é que agora, não sei se eu entro numa resposta como essa, eu acho que eu posso me estender muito, posso ter com a mão na boca assim. Vai lá. Mas entre esses textos de Gênesis, dos primeiros capítulos, eles têm uma ideia mitológica. Entenda? Eu preciso me explicar. Não a ideia... Vai, pastor. Está me comprometendo. Quando eu falo uma ideia mitológica, é uma ideia do sentido. Como, por exemplo, a gente vê o mito da Fênix. Né? Aquilo ali tem um sentido. Aconteceu de fato? Não, aquilo ali é um sentido. Então, uma das leituras desses primeiros capítulos do Gênesis é justamente a busca do sentido. Qual é a sua leitura? Para explicar a foi criação. literal ou não? Então, aí que tá. É um texto que, para a gente compreender de forma literal, cientificamente, a gente sabe que isso daí seria um problema. Né? Sim, mas existia a possibilidade. O incesto era possível. Então, mas a gente sabe como isso seria complicado. A ideia, por exemplo, às vezes o fim não justifica os meios. Então, qual era o fim? Da descendência ao pai. Continuidade, né? Continuidade, mas o fim não justifica os meios, porque o que nasceu segundo a Bíblia, eu creio que é literal, eu creio, e eu respeito quem não crê. Sim. Agora, a prole foi complicada. Por quê? Gálatas 6,7, Deus não erreis, Deus não se escarneceu, porque o homem semeia, certamente se fará. Mas complexo, pastor, é muito complexo, né? Tem então várias vertentes. Isso quer dizer, a minha, eu sou simples, eu li lá, não entendi que aquilo é literal, vai literal, é literal. Ela dormiu com o pai dela. Ué, e tá errado. Pronto. Porque, veja bem, nem tudo que está na Bíblia Deus aprova. Pastor, como é isso? Vou explicar. Porque existem fatos inspirados e registro inspirado. Vou te falar, o diabo fala na Bíblia. Se você aí do outro lado falou, o diabo fala assim, não, nunca falou. Quem fala na Bíblia sempre é o Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo fez o autor registrar o que o diabo disse para instrução nossa, como Deus fez registrar o que aconteceu, no meu entendimento, com Jó e suas filhas, com Ló, que Jó, um Ló. Não falando de Jó? Não, mas só falar agora. Tá bom. Suas filhas para entendimento nosso. Porque o irmão escreveu Jó, irmão. Mas é Ló. Escreveu Jó. Tá bom? Ele escreveu Jó? Mas não tem problema não. A gente já consertou aqui. Vamos que vamos. O Cláudio diz, é pecado fazer doação de órgãos? Não é pecado não. Pelo contrário, acredito que seja até recomendável para você ajudar outras vidas. O Laércio pergunta, o batismo perdoa pecados? Batismo é do arrependimento. A pessoa que batiza é aquela pessoa que está arrependida dos seus pecados. Se for para perdoar pecados, né, nós temos que batizar todos os dias, e não é o caso. A minha mente é uma coisa interessante, irmãos, é tanta coisa, e às vezes quando entra uma informação errada, parece que fica dando bug, sabe? Porque eu estou falando de um negócio, alguma coisa está errada aqui. Fica dando bug. Aí a gente consertou, né? Deu bug? Fica dando bug. Quando entra alguma coisa assim, como se fosse um dado que não encaixa. Sabe como que é isso? É quem trabalha em banco e pega uma nota falsa. Está tão acostumado a pegar a nota verdadeira, na hora que pega uma falsa já entrega na hora. Roberto de Suzano, Apocalipse 3,14. A carta era direcionada para o líder ou para a igreja toda? Malaquias 3,10, quem estava roubando a Deus? Essa de Malaquias nós falamos, com relação à nação, veja o versículo 6 de Malaquias, tá bom, Roberto de Suzano? Vamos lá. 3,14 diz assim, pastora, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E vai continuar, né? Conheço as tuas obras, que nem és frio ou quente, e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. A pergunta foi se essa fala é para o anjo ou para a igreja? É para a igreja. Através do anjo. Através do anjo. O anjo é o instrumento, né? Isso. O anjo aí é o líder da igreja, tá? Pastor, vocês têm um site?
temos o site da igreja também, O- que também está relacionado com a casa de operação. Então, quem quiser saber, anota só o site agora, porque daqui a pouco ele vai falar o telefone. Isso, o site é o www.trilhavb.com.br. Trilha VB? Trilha VB, isso. Isso, maravilha. Sabe, irmãos, eu queria te falar uma coisa. Às vezes as pessoas são doutrinariamente corretas e não são crentes. Como isso, pastor? Eu explico para vocês. Existe um folheto, quando eu era mais novo, que perdeu o céu por 45 centímetros, que é a distância do cérebro para o coração. Então tem gente que é doutrinariamente correta, mas nunca teve encontro com Jesus. É como um biógrafo de alguém que conhece tudo sobre a vida de alguém, mas não tem intimidade, relacionamento. E tem gente que nem é doutrinariamente correta, mas é crente, ama Jesus, quer servir a Deus. Então nós temos que ter esse olhar misericordioso, esse olhar de misericórdia e ver a multiforme sabedoria de Deus agindo nas diferenças. Quando a diferença ela não é antibíblica, herética, não é? Nós temos que ver as diferenças de liturgia. Muitas vezes, por exemplo, o pastor vinha, coloca dá uma apertadinha assim, amorosa, coloca a visão dele, eu coloco a minha. Isso não desmerece a nossa irmandade. Porque se desmerecer a nossa irmandade, o problema não está no Espírito de Deus, está em nós. Nós temos que entender isso. Tá bom? Boa colocação, muito boa. A Vilma já pensou em seguir uma religião e depois descobrir que ela não é certa? O que vai fazer? Se arrepende e sai dela. Volta o caminho aí. Volta o caminho. Olha, irmãos, tem igrejas que são sérias, denominações. Mas dentro dessas denominações existem algumas congregações que se comportam como uma seita. Só nós é que somos salvos e tal. Eu nasci numa igreja doutrinariamente muito boa, que com o tempo, não a denominação, mas a igreja ao que eu pertencia, chegavam a perguntar para o pastor quantos ovos colocavam num bolo. O que é isso? Não é? Sabe, muitas vezes o líder alienava as pessoas, certo? Religiosamente. Então, existem, às vezes, dentro de uma igreja sadia e séria, existe uma pessoa que se comporta como uma seita. Acaba centralizando a sua fé no homem. Então, a igreja deixa de ser cristocêntrica e passa a ser antropocêntrica, né? Então, tem que tomar cuidado, né? Se você vê que é antibíblico, você tem todo o direito de procurar algo que realmente vai edificar a tua fé, né? Não tem Bíblia, não tem palavra nesse púlpito, toma cuidado. O nome do homem é mais falado do que o de Cristo, né? Aparecido, cristãos de meados de 1800 só acreditavam no pós-tribulacionismo. Como entender o pré? O pré-tribulacionismo entende-se pela Bíblia Sagrada. Sim, é o mais simples de se entender, né? Na verdade, irmãos, as pessoas se identificam pela linha de pensamento, e eu não me identifico pela linha de pensamento, eu me identifico pela origem e pela fonte. Veja aí 1 Tessalonicenses 4,17. Veja aí textos sobre pré-tribulacionismo, 1 Epístola de Timóteo 4,1, 2,7. Veja 2 Coríntios 5,10, 1 Coríntios 3,10 a 15. Veja com Harpazo, a igreja sendo tirada da terra antes da ira. Então, se nós aceitarmos essa argumentação do irmão Aparecido, que o irmão Aparecido fez essa pergunta, nós vamos ter que admitir que o romanismo, que foi hegemonia na Idade Média, não é? Com pequenos focos de avivamento, como John Rose na pré-reforma, Jerônimo Savonarola, aquela padre lá em Veneza, não é? Homem de Deus, não é? Tiveram até que matar ele para parar de pregar, com os anabatistas. Aliás, irmãos, o fato de ser... Eu tenho um carinho com os anabatistas menonitas, porque eu acredito que, na verdade, para mim, foi a verdadeira reforma no século XVI, com Jacob Spener depois, assumindo a cátedra de Frankfurt, quando o luteranismo estava discutindo sua filosofia. Naquela época da reforma, quem batizava por imersão era considerado herege. Hoje a maioria é imersionista. Isso. Então, o fato de uma determinada forma de pensar ter sido hegemonia de uma época não quer dizer que ela era bíblica. Às vezes a heterodoxia é chamada de ortodoxia. A ortodoxia, quer dizer, ortos, reto, dox, aquilo que parece,
no século XVI, era batizar criança. Sim. E aí? E aí? E muita gente morreu porque não batizava. Ele morreu, tiraram a vida. Veja os livros de história. Marcos pergunta, o dilúvio foi universal ou local? Então, aí que está, pastor. Você tem 30 segundos, manda então, aí. Aqueles que têm a leitura, como o próprio pastor disse aqui, a leitura literal desses primeiros capítulos do Gênesis, vão dizer o quê? Toda a terra foi inundada, né? Porém, aqueles outros que têm uma leitura mais no sentido do sentido, vão dizer o quê? Que foi algo local, naquele espaço ali onde Noé estava. Onde existia, porque, veja bem, se a inundação era onde existia a vida, você considera isso como universal. Aí nós vamos discutir a questão da Pangeia, que é a separação dos continentes, não é? Nós estamos chegando. Dá para responder? Eu não conheço. Nenel diz qual era o nome do pai de Maria, mãe de Jesus. Eu não me lembro, irmão. Não me lembro, não tenho ciência. Podemos fazer uma pesquisa. Tá? Tá bom? Pessoal, está chegando ao final. Mas o Marcelo pergunta, como foi que João Batista começou a batizar? João Batista era essênio, ficava na região do Jordão ali. E o costume dos essênios era praticar o batismo do arrependimento, né? Foi ali que João Batista desenvolve o seu chamado ministerial. E Jesus foi até ele. Isso que João Batista, no primeiro momento, não queria ser batizado, né? Jesus falou, ele não queria batizar, Jesus, melhor dizendo, porque ele não achava-se digno. Porque o batismo era justamente a prática do arrependimento. Isso. Está chegando ao final aqui. O Ivan pergunta sobre entrega das primícias, além dos dízimos e ofertas. Rapidinho, 30 segundos. Bom, a ideia de primícia é a primeira parte, aquilo que nós entendemos como dízimo, né? Quando você entrega o seu dízimo, você está entregando a primícia, que é a primeira parte que eles faziam das colheitas. Os dízimos eram das colheitas, eles separavam as primeiras partes e entregavam. Que a questão é o seguinte, às vezes se usa questões do Antigo Testamento para forçar uma situação no Novo, ou para forçar uma situação na época da igreja. Tome muito, muito, muito cuidado com isso. Faça, não por indução, entregue a sua oferta. A Bíblia diz em Lucas 17:10 que se você faz só que é da tua obrigação, considere servo inútil. Exatamente. Eu ensino dízimo, ensino oferta assada. Se você tem que fazer, você sente de Deus de fazer uma oferta, em qualquer lugar, o ministério, dízimo entregue na sua igreja, mas em qualquer lugar o ministério, faça assim, tá bom? Por isso que tem que tomar cuidado, né? A igreja tem que ser cristocêntrica e não antropocêntrica. Isso. Pastor, quem quiser te encontrar, como é que faz? Bom, pastor, pode me encontrar nas redes sociais, Facebook, Twitter e no Instagram. Basta você colocar aí, Luciano Escala, lembrando que Escala é S-C-A-L-A. Tem o site da igreja, que é o trilhavb.com.br, ou pelo WhatsApp, é o 011 96424 2661. Inclusive, se estiver precisando de ajuda com dependência química, pode contar conosco. Nossa igreja tem uma casa de recuperação e pode ajudar vocês aí que estão passando por esse dilema. Repete, irmão, então, Você me contato. Você me encontra nas redes sociais, Facebook, Twitter ou Instagram, Luciano Escala, ou no WhatsApp, que é o 011 96424 2661. Maravilha, pastor Luciano. Meus irmãos, deixa eu dizer para vocês, eu peço oração. Vou sair daqui da rádio, comer alguma coisa rapidinho, vou gravar um programa sobre pecado versus religião, que irá ao ar na Rede Brasil Televisão na quarta-feira, provavelmente às 22h30, no programa Em Revista. Então, ore por mim. Você quer me convidar? Eu quero louvar a Deus porque eu vou estar ministrando domingo na Brasil para Cristo do Mirante. Depois, no dia 8, vou ministrar na Ceia do Senhor, lá do Brasil para Cristo, em Cidade Líder, lá do pastor Joel. Vou colocar isso tudo nas minhas redes sociais. Se você quiser me convidar para dar uma palestra, não para pergunta, para dar uma palestra ou pregar na sua igreja, anote o meu WhatsApp, 11 967 66 5787. Vou repetir, 11 967 66 5787. Repito mais uma vez, 11 967 66 5787. Entra no meu site, tem todas as minhas redes sociais lá, tá? Pode me seguir no Facebook, Pastor Roberto Cruvinel. Mas olha, o meu site tem vários estudos, deixa uma mensagem para mim lá, pastorrobertocruvinel.com.br, pastorrobertocruvinel.com.br.
Deixa eu te dizer, no meu Instagram, eu queria que pelo menos umas 50 pessoas entrassem lá agora. Tem lá como se fala a paz do Senhor, como se escreve a paz do Senhor em caracteres gregos, várias informações do meu ministério, @Roberto Cruvinel. Entra aí, @Roberto Cruvinel. O pastor está dizendo que já um monte de gente está seguindo. Tem um monte de gente seguindo aqui já no Instagram. Então entra no meu também, @Roberto Cruvinel. O meu WhatsApp não é para perguntas manda para a rádio, é para convites, 11 967 665787. E o meu Instagram, @Roberto Cruvinel. Senhor abençoe, Deus te guarde, fiquem na paz do Senhor.